Converso sobre isso agora com o advogado Vitor Bastos da Costa, que é sócio da área tributária da Andrade GC Advogados. Doutor Vitor, obrigado pela presença aqui. Boa noite. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Tema de interesse de muita gente no país inteiro, muita gente olhando com ansiedade para o que o Senado vai fazer nos próximos dias. Pois é, explica pra gente, doutor, qual o teor do texto? Tem esse aumento aí da faixa de isenção para quem ganha até 5 mil, mas e a compensação? Já está definido, já está claro de onde vai vir o dinheiro que o governo vai deixar de arrecadar com esse imposto? Como é que está a situação atual? A primeira coisa que eu acho que vale a pena a gente colocar é que essa faixa de 5 mil ela é uma espécie de medida para corrigir uma distorção, ou pelo menos uma tentativa de correção de uma distorção que vem de muitos e muitos anos, que é a falta da atualização da tabela do imposto de renda. Certamente, quem está nos acompanhando já deve ter ouvido falar dessa medida que entra governo e sai governo ninguém faz, que é efetivamente você corrigir, conforme o avanço da inflação, qual é a faixa de isenção do imposto de renda que está na tabela. Diga-se de passagem, hoje, se tivesse sido aplicada uma correção pelo menos com base na inflação de todo o período que essa tabela não é corrigida, isso não se limitava a 5 mil, esse valor estaria até acima. Então é uma medida que busca atualizar, trazer de volta para a realidade o que é a faixa de isenção, ao invés de ficar naquele número defasado, antigo, que já não reflete mais a realidade econômica do público que está vinculado a essa faixa de renda. Agora, a partir de compensação, é um tema sensível, o governo federal vira e mexe levanta diversos pontos sobre necessidade de arrecadação. Nós tivemos há alguns dias, inclusive, um outro movimento alinhado a essa necessidade da isenção do imposto de renda até 5 mil reais, que foi a sanção da espécie de validação permanente do benefício para além dos limites que a lei orçamentária impõe. Ou seja, um mecanismo que garante, na lei de diretrizes orçamentárias, que o governo federal possa considerar que esse tipo de benefício, que esse tipo de vantagem criada para o imposto de renda, ele não seja colocado em risco, colocado em xeque em relação às medidas de compensação. Apesar disso, a urgência do governo arrecadar em valores pelo menos parelhos com aquilo que se busca deixar de arrecadar. Dentre essas medidas, justamente a tributação dos dividendos para quem ganha os dividendos acima de 50 mil reais mês, embora esse seja um ponto que o Senado Federal já tenha sinalizado a tendência de alguma alteração. Os senadores estão muito bem alinhados sobre a necessidade do projeto, sobre a necessidade da população de ver esse gesto e essa concessão para o seu aumento de poder aquisitivo, para concentrar dinheiro na mão dos cidadãos, mas há pontos que o próprio Senado pondera que são necessários de mudança. Um deles é uma das compensações que foram ventiladas, que é essa tributação dos dividendos acima de 50 mil. É isso, né? E tudo levando para esse consenso, né? Como falava o doutor Vitor, porque é uma pauta de interesse do governo, uma pauta popular, claro, né? Muita gente que vai deixar de pagar imposto e aí fica esse ganho político para o governo. E pelo lado da oposição é difícil se contrapor a essa agenda, porque é uma agenda da direita, inclusive, de redução do Estado, de redução dos impostos, de menos tributos. Então acaba sendo um momento que deve haver alguma convergência, o governo por interesse, a direita porque fica numa situação constrangedora e não vai ser difícil que haja qualquer oposição. Agora, doutor, caso avance, caso confirmado esse cenário, essa projeção, projeto aprovado, quando começariam a valer essas mudanças? Nós precisamos da aprovação dessa mudança ainda este ano para que ele comece a valer em 2026. Essa, por sinal, é a mesma expectativa do ministro Fernando Haddad, tanto pela necessidade que o governo tem no viés político de criar um impulso com interesse nas eleições de 2026 e todo o capital político que está envolvido, como, na mesma proporção, conseguir fazer com que as medidas de compensação também entrem em vigor ainda em 2026. Que no nosso sistema nós temos alguns mecanismos que impedem a cobrança de tributos que são criados de imediato, uma cobrança imediata, a criação ou a majoração de um tributo, ou mesmo dentro do mesmo ano calendário, que são os princípios de anterioridade, como nós chamamos no direito tributário. Então, a necessidade do governo, tanto do ponto de vista político como do ponto de vista técnico, é da aprovação dessas medidas ainda agora em 2025. Como nós já temos vencida a etapa da Câmara dos Deputados
e nós estamos agora com um Senado muito bem alinhado, com 98%, 99% da proposta, e apenas alguns pontos de discordância sobre aspectos acessórios dessa legislação, como a divergência que o relator, senador Renan Calheiros, tem vinculado como os dispositivos que dão benefícios para cartórios, que basicamente significa que exclui os repasses obrigatórios sobre emolumentos da base de cálculo dessa tributação de imposto de renda. Veja que esse consenso está construído de uma forma que torna baixíssima a chance dessa medida não ser aprovada ainda em 2025. Então, de fato, tudo está apontando para uma aprovação rápida, uma tramitação rápida, e mesmo nesses pontos de divergência, uma solução muito célere, porque ninguém dentro do Senado Federal parece discordar de que isso precisa passar e precisa passar muito rápido para ser sancionado ainda este ano. Agora, doutor, o projeto traz algum mecanismo de correção permanente dessa tabela do imposto de renda? Porque o problema que a gente está enfrentando hoje é justamente esse, né, de defasagem. A inflação vai consumindo poder de compra, a renda vai mudando, mas a tabela está ali congelada, né? Só tem direito à isenção quem ganha até 1.000 e pouco, a renda vai subindo, os salários vão subindo automaticamente e a tabela parada ali. Agora vai ser reajustada para esses 5.000. Mas quem garante que daqui a alguns anos esses 5.000 não vão ser mantidos e a gente vai estar diante desse problema mais uma vez? O projeto traz algum mecanismo como esse para prever uma correção ano a ano dessa tabela? Não, infelizmente nós vamos continuar reféns desse interesse de alinhamento, desse alinhamento de interesses políticos para que no futuro, conforme nós temos aumento de inflação, redução de poder aquisitivo, o que é natural, ainda mais em economias oscilantes como a economia brasileira, infelizmente nós não temos uma solução mágica posta nessa legislação. Isso não é, do ponto de vista técnico, algo de extremo sacrifício, tá, pessoal? Uma coisa importante que a gente possa ponderar aqui. Essa atualização da tabela do imposto de renda, do ponto de vista técnico, não é problema para este, para aquele, para qualquer governo que seja. É uma medida simples de ser aprovada. O problema é justamente no custo que se vê pelo poder público para estabelecer uma medida que é absolutamente necessária. Veja o sacrifício que se tem feito para encontrar espaço no orçamento, de acordo com os discursos políticos, para que essa isenção até R$ 5.000 seja aprovada. Imagine ao longo dos anos um mecanismo correto de correção automática, mas que entre governo saia governo não possa ser usado para fins eleitorais. Infelizmente, portanto, não existe interesse político real em estabelecer a correção, esse mecanismo de correção automática da tabela, pelo menos para que possa acompanhar a inflação. Não há impedimento técnico, não há impedimento legal para que isso seja feito. Há, infelizmente, apenas uma sequência de desinteresses políticos que, ao invés de estabelecer algo que certamente até mesmo os seus rivais ideológicos, seus não correligionários no futuro, vão querer usar para se vangloriar e se locupletar de capital político, não é o tipo de medida que ninguém tem o interesse de estabelecer, porque simplesmente é algo que remove dos governos até a capacidade de fazer política, de ganhar capital político com discursos como esse que nós vimos de promessa de campanha em 2022, de correção da tabela de imposto de renda, que no final das contas sequer correção foi só o aumento da faixa de isenção aí dentro desses R$ 5.000. É isso, aquela história, né, de parabéns pelo mínimo, né? Era obrigação de todo e qualquer governo, agora finalmente isso vai sair do papel, a gente tem que comemorar. Você não fez nada mais do que sua obrigação. É isso, é sobre. Doutor Vitor, obrigado, viu, pela presença aqui, pelas informações todas, uma ótima noite. Obrigado, boa noite a todos que nos acompanharam hoje.